Quase metade dos brasileiros não consideram a CLT como uma boa opção. Esse é o assunto do vídeo de hoje. A gente vai estar vendo uma reportagem que apareceu para mim, onde dá alguns exemplos, pessoas dando opiniões sobre o porquê que as pessoas não escolhem a CLT. Eu quero também saber a sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários. Chega deixando aquele like, se inscreve no canal para não perder novos vídeos. Vamos ver aqui. Isso é uma coisa que a gente conversa bastante no canal, né? O pessoal prefere ser autônomo, empreender, aplicativo, internet, do que ficar na CLT, né? Mas vamos ver aqui. Sabe aquele sonho do trabalho com carteira assinada? Ai, desculpa, tá no vezes 2. Espera aí. Normal. Eu consumo YouTube vezes 2, cara. Tô acostumado. Vamos de novo. Sabe aquele sonho do trabalho com carteira assinada? Pois uma pesquisa revelou que quase metade dos trabalhadores não considera o regime CLT como a melhor opção. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo SBT Brasil. A Thaís sabe, na prática, que se regar a colheita vem. Há 2 anos ela deixou o emprego no mundo corporativo e decidiu empreender. Criou um produto, uma loja virtual e há 6 meses um quiosque de vendas com 2 funcionárias. Não se arrepende da mudança. Eu tive a oportunidade de consolidar minha carreira no CLT, né, trabalhar em grandes organizações e, por outro lado, também me senti estagnada. Aí, ó, se sentir estagnado é um dos motivos que o pessoal acaba desanimando com a CLT, né? Tem gente que não consegue ganhar novos cargos, tem gente que não vê mais pra onde crescer, né? E, cara, é óbvio, todo mundo quer o melhor pra si mesmo. Às vezes você tá lá numa empresa onde você é um profissional muito bom, você tá num cargo de gerência, você tá num cargo top, né? E você às vezes leva a empresa nas costas. Você fala, se eu já faço isso na empresa dos outros, por que eu não posso fazer isso na minha empresa? Tem uma pessoa que eu conheço não, tem uma pessoa que eu conheço que me contou uma história de uma pessoa que essa outra pessoa conhece, que uma pessoa que trabalhava de carteira assinada ganhava acho que 7 mil, se eu não me engano, que é um valor muito bom, abandonou tudo para ir mexer com comida. Hoje ela tá com um monte de loja, tá querendo abrir franquia. Então, tipo assim, quando ela largou esse negócio da carteira assinada dos 7 mil, a família dela ficou todo falando, você é louca, não sei o quê. Ela foi lá e falou, não, eu tô cansada disso aqui, é muito pepino, é muito bucha. Eu quero mexer com o que eu gosto, que é culinária. E tá dando super certo, né? Podia dar errado, mas ela foi lá e fez acontecer. Então, além dela estar trabalhando o que ela gosta, ela se desestagnou, né? E tá com a cabeça melhor hoje em dia, né? Tinha mais oportunidades naquele mercado, então decidi arriscar. Arriscar, nesse caso, significa abrir mão de direitos que a CLT garante ao trabalhador. Mas assim, esses direitos que a CLT garante ao trabalhador, cara, é bom, mas quando você consegue gerar o dinheiro pra você mesmo, por si só, dependendo, você acaba ganhando tanto mais, que esses direitos que a CLT acaba te dando, né, por obrigação, nem compensam, tá? Não compensam. Se você consegue ganhar dinheiro sozinho, por conta própria, né? Se você não consegue, às vezes é melhor você ser CLT mesmo. Como férias remuneradas, 13º e fundo de garantia. Para manter a própria empresa, foram necessários muita dedicação, investimento, horas trabalhadas e superar desafios. Você tem que aprender no detalhe. O que você tem uma equipe para fazer normalmente numa empresa, você é responsável por todo esse aprendizado. Então, exige bastante aí de estudo. Perfeito, ela falou tudo e foi o que eu passei quando eu tive a minha distribuidora de bebidas, a minha conveniência. Quando você vai abrir um comércio, vai abrir um negócio, você tá com muita energia. Você fala, eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou acontecer, vou fazer dar certo. Beleza, e muitas vezes as pessoas conseguem. Só que você tem que ser a pessoa da limpeza, você tem que ser a pessoa da organização, você tem que ser o financeiro, você tem que ser o compras, você tem que ser o jurídico, você tem que ser o marketing, você tem que ser tudo, principalmente numa empresa iniciante, uma empresa pequena, né? E principalmente você tem que ser o administrador. Cara, a administração num negócio é o principal. Você pode vender horrores, mas se você não administrar bem, você quebra, você fecha, tá?
A pesquisa Tô no Trampo, do Instituto Badra, apontou que 4 em cada 10 brasileiros sonham em empreender e que menos da metade ainda espera algum emprego CLT. O analista de dados responsável pelo estudo diz que existem 3 razões para o desprestígio da carteira assinada. Eu não acho nem que o pessoal sonhe em empreender, eu acho que o pessoal sonha em ter uma vida digna, em ganhar um dinheiro, um salário que dê, pelo menos para sobreviver, né? Que hoje em dia os salários aí que a gente está ganhando em CLT não tá dando nem para sobreviver, devido aos altos custos das coisas, do básico no Brasil, né? Comida, cara, tá muito caro. Você vai no mercado com salário mínimo, você não faz uma compra. Ó, esses dias, minha avó é aposentada, meu avô é aposentado. Minha avó pega 1.500, é o salário mínimo, meu avô pega quase R$2.000, né? E meu avô caiu esses tempos, não tá conseguindo andar, tá com 80 e poucos anos. Minha avó também, né, coitada, ela precisa cuidar dele e eu que tô indo levando ela pra fazer compra. Eu pego o carro, vou lá, busco ela, levo ela pra fazer compra. Cara, a gente foi num mercado aqui na minha cidade de Biporã, ela foi lá, fez uma compra simples, ela não comprou nada demais, deu 1.300 e poucos reais. Ainda ela teve, eu acho que R$60 de desconto, por ser aposentada. Aí o que aconteceu? Beleza. 15 dias depois, quando o meu avô recebeu, ela recebe aposentadoria numa época e ele em outra. 15 dias depois, quando meu avô recebeu, lá vai eu pegar ela de novo para fazer mais uma compra das coisas que acabaram ou que tava faltando. Já deu quase R$700. Tipo, uma compra de 1.200, outros 700, quase R$2.000. Isso para uma família que tem 2 pessoas. E ainda são idosos, tal, ainda, né? Agora imagina uma pessoa que, cara, eu fico horrorizado, pensando que tem pai de família, que é CLT e ganha salário mínimo, paga aluguel, tem que criar de filho. Velho. O principal deles a remuneração baixa. Mas a gente tem... Ah lá, essas coisas que me irritam. Vou voltar aqui pra vocês verem. O principal deles é a remuneração baixa, ó. Vamos lá. Ó. Por que a CLT ela tá tão embaixo, né? Porque ela tá tão desprestigiada. Assinado. O principal deles a remuneração baixa. Mas a gente tem outros 2 fatores, né? Que é a distância entre a residência e o local de trabalho, e o segundo fator que mais apareceu depois da remuneração baixa é a carga de trabalho esticada, uma carga de trabalho muito longa, o que atrapalha, às vezes, até desse trabalhador ter uma segunda fonte de renda. Pois é uma coisa que a gente vive conversando e é a verdade. Primeiro de tudo, a remuneração baixa, né? Não tem... Falem o que quiser, de propósito. A geração Z, ela tem um propósito diferente, ela quer se sentir parte do grupo. Ô, caralho, nada a ver. Qualquer pessoa, geração Z, Y, azul, verde, cor-de-rosa, quer ganhar bem. Ou pelo menos um salário digno, não um salário de fome. Começa por aí, né? E hoje em dia, isso aqui... Principalmente para as pessoas mais simples aí, que não tem estudo. Até quem tem qualificação não consegue, imagina as pessoas mais simples, né? Não consegue. Outra coisa, a jornada de trabalho. A pessoa ganha pouco, ainda tem que ficar o dia inteiro lá. Então a pessoa se sente escravizada, né? E não quer. E agora, esse outro ponto de a pessoa pegar e a distância, eu sempre soube que é uma coisa muito ruim, né, pegar busão, muito tempo no trânsito, você já fica uma jornada de trabalho muito longa, né, sei lá, 8 horas na empresa, por exemplo, aí mais 2 horas para ir, 2 para voltar, tipo, 12 horas por conta do seu trabalho, você vai dormir e já no outro dia tem que começar tudo de novo, beleza, só que eu fiquei surpreso com esse motivo tá em terceiro, né? E eu não vou mentir pra vocês não, cara. Eu trabalho em casa, com a internet, atualmente com 3 canais no YouTube, e é maravilhoso, cara. Você não tem que pegar... Já peguei busão, 5 horas da manhã. Vou até encher minha câmera aqui. Já peguei busão, 5 horas da manhã, pra chegar em casa meia-noite, principalmente na minha época de faculdade. Eu pegava ônibus cedo pra ir pra faculdade, da faculdade voltava embora, tipo 5 horas da manhã, tal... Pegava, ia pra faculdade, chegava, meio-dia em casa, tinha que ir correndo,
3 horas para estágio em escola de natação, saía 8 e pouco, tinha que pegar 9 horas estágio de musculação em academia, saía meia-noite e pouco às vezes, né? Porque chegava sempre aluno, a academia fecha meia-noite, chegava aluno 11h40, 11h50, falava assim, vou fazer só um treininho só, e a pessoa ficava lá, passava do horário, né? Enfim. E eu sei muito bem como que é. Cara, você trabalhar na tua casa, ou você trabalhar num negócio próprio, sei lá, que você não precisa pegar tanto busão, você faz seu horário, cara, é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Ó, hoje mesmo, eu perdi praticamente o dia inteiro que eu fui no hospital. Eu acredito muito que eu tô com ansiedade, né? E eu fico sentindo umas pontadas no peito, tipo umas agulhadas, aí eu fico preocupado. Noite passada eu não consegui nem dormir direito, cara, de medo de infartar, de morrer, né? Fui no médico, pedi um monte de exame, pedi o exame de sangue, vou passar por psicólogo, psiquiatra pra ver negócio de TDAH também, enfim. Mas, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque por conta de eu trabalhar por mim mesmo, eu pude me dar esse luxo de... Eu tô fazendo as minhas coisas agora é 6h40, eu tenho que fazer vídeo pra esse canal, eu tenho que fazer um vídeo pro canal Chofano e tenho que fazer o vídeo pro Minha Profissão Youtuber, que são os meus 3 canais. Até o dia acabar eu faço, né? Então eu pude me dar esse luxo de ir no hospital, porque quando você é CLT, muitas vezes nem isso você pode. Pô, você tá morrendo, você vai no hospital, o patrão fica de biquinho pra você. Patrão, você leva o atestado, o patrão falta tipo querer te bater, né? Quantas vezes, cara, isso acontece? Então, realmente, é maravilhoso mesmo. E deixa eu falar, aproveitando, se você quiser fazer uma renda extra no YouTube, que é a minha praia, ou quiser também viver só disso, como hoje eu faço, eu vou deixar um primeiro link aí, comentário fixado, o canal Minha Profissão Youtuber, que é meu também, e eu tô ensinando o que eu sei lá sobre YouTube. Espero que se você tiver interesse eu possa te ajudar alguma coisa, tá? Beleza? Mas vamos voltar aqui ao vídeo, que não acabou ainda não, né? Faz 10 anos que a Adriana mudou de vida. Transformou a paixão em profissão. Faz artesanato e consegue até mais do que pagar apenas os boletos. Consigo pagar. Olha que maravilha, cara. O jogo vira, né? Você vê que o jogo virou quando acontece isso. Quando você paga as suas contas, você vê que sobra dinheiro. O duro é quando você fica aqui daquele jeito, nadando. Ai, meu Deus, sorteia boleto pra ver qual que você vai pagar. Paga as contas e, cara, tem que contar moeda, cara. A coisa mais humilhante que tem pra mim é você contar moeda, cara. Você ir num lugar e ficar perguntando. Lógico que tem que perguntar preço, mas você perguntando toda hora preço com medo de o dinheiro que você tem faltar, passar vergonha, sabe? Horrível. Quem nunca foi no mercado, comprou alguma coisa, na hora de pagar lá, viu que passou do dinheiro que você tinha e ter que devolver alguma coisa? Imagina quando tá aquela fila imensa. Pô, você tem que devolver porque passou o dinheiro, gente. É complicado, hein? É triste. Mas quando você começa a ganhar uma graninha aí, empreendendo, autônomo, velho, a tendência, se tudo der certo, é sobrar um dinheirinho a mais, né? Pagar meus boletos e até guardar um dinheiro. Aí, a gente acha, tem aquela guardar dinheiro, cara. Pô, muito bom. ilusão de CLT, você tem uma estabilidade. Não tem estabilidade CLT. Você pode ser demitido a qualquer momento, pô. Né? E que na verdade não, se você é só um número na empresa. Falou tudo! Aí, ó. Você é só mais um número da empresa. Ninguém é substituível. Né? Se você não fizer o que eu tô falando, você quer trabalhar? Quero. Ah, não quer? Beleza. Amanhã tem outro ocupando seu lugar. Né? Joyce chegou a ficar doente quando era CLT. Morava longe do trabalho e vivia estressada. Claro que a pessoa fica doente. A pessoa, ela vai, trabalha, ganha um dinheiro, aquele dinheiro não dá pra fazer nada, e ela vê que a vida dela é só aquilo. Aquilo deixa a pessoa cansada fisicamente e psicologicamente. Você fala, meu Deus do céu, a vida é só isso. Tem gente que fala assim, não quero nem viver mais. Tem gente que chega nesse extremo, eu não quero viver mais. Tá chato, tá uma merda a minha vida, né? Eu tive um burnout. O pessoal não gosta que eu pause toda hora, mas esse vídeo eu tô pausando, tá? Burnout, pra quem não sabe, é esgotamento físico e mental, tá? Ela ficou doida. E não me vi mais no mundo de CLT, lidando com burocracias e coisas desse tipo. Eu tenho essa habilidade manual, eu consigo trabalhar com pintura, por que não
trabalhar com isso profissionalmente, empreender. Hoje, ela pinta quadros e objetos para vender. A Joyce e a Adriana são duas das 19 empreendedoras que ocupam o espaço dessa loja num shopping em São Paulo. O trabalho aqui é colaborativo. Uma ajuda a outra. E na hora de vender os produtos, elas se revezam. As empreendedoras passaram por um curso e receberam orientação profissional. A ideia é essa, né? Trabalhar colaborativamente para que todos ganhem em conjunto. Juntas e misturadas, elas conseguem fazer o negócio prosperar. Além de estar vendendo os meus próprios produtos, eu estou vendendo produtos de outras artesãs, outras empreendedoras maravilhosas. E isso é o que mais tem de gratificante em ser empreendedor do ramo de artesanato. Pois é, depois que a pessoa ela tem o sabor, né, o gostinho de empreender de alguma maneira, e ela tem algum sucesso, cara, ela não tende a voltar a ser CLT. Porque a liberdade de você fazer seu horário, a liberdade de você se virar, o aprendizado que você tem, você aprende coisas que você nunca imaginou que você um dia aprenderia. Porque você é obrigado, porque se você não aprender, você acaba se ferrando, né? Então a pessoa ela pega e acaba gerando dinheiro para ela mesma, por si própria. Ela fala o quê? Nunca mais eu quero voltar a ser CLT. Você viu a moça falando sobre burocracia? Eu não estava me vendo mais no modelo CLT, né? Tudo uma burocracia, aquela encheção de sacos, remuneração baixa, babação de ovo, picuinha em serviço, né? Que é uma coisa que acontece muito. Só que aquilo, a CLT ela é necessária, né? As pessoas trabalharem para os outros é necessário. Não é todo mundo que vai ser empreendedor. Não é todo mundo que, mesmo querendo, vai conseguir ser empreendedor. Tem um pouco de jeito, tem um pouco de sorte, tem um pouco de habilidade, tem um pouco de sangue no olho, né? Tem um pouco de também a pessoa poder largar tudo ou não. Que jeito que uma mãe de família, um pai de família que depende de uma renda estável, de um dia para o outro, pica o pé em tudo, fala assim, vou picar o pé nessa firma aqui e vou trabalhar por conta. E se não der certo, que tem uma grande chance de não der certo, você vai deixar faltar as coisas pro seu filho, você não vai pagar aluguel, você vai morar na rua, entende? Então, empreender é muito bom quando funciona e quando a pessoa ela tem... Qual que é a palavra, gente? Quando ela tem possibilidade de fazer isso. Ela tem a possibilidade, de se der errado, ela ter um lugar ainda para se manter, alguém que ajude, uma rede de apoio, né? Agora, a pessoa que não tem essa possibilidade, infelizmente, muitas vezes tem que se submeter a um modelo que talvez ela não queira mais que a CLT, né? Por isso que a pessoa tem que pensar muito bem para casar, para constituir família, ter filhos, porque depois que já tem essas responsabilidades, talvez a pessoa nunca mais possa tentar algo novo, arriscar algo novo. Porque se esse algo novo der errado, ela deixa a peteca cair, digamos assim. Não esquece de comentar a opinião de vocês, o que vocês acham desse vídeo.